gente! Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre a introdução alimentar. Hoje faz exatamente um mês que eu comecei a introdução alimentar no Levi. Hoje é dia 17, ele tá completando 7 meses. E aí, tem um mês certinho que eu comecei. Eu não comecei antes, tá, gente? De forma alguma. Apesar de Levi já tinha, assim... alguns sinais, né? Ele demonstrava vontade de comer, já com 4 meses ele já começou a se interessar por comida. Apesar de alguns palpites, pode dar antes, tal, nós seguramos, não demos antes comida para ele, alimento, só a partir dos 6 meses mesmo. A água que ele começou a tomar uma semana antes de completar os 6 meses, né? Que a gente foi num domingo. A gente ofereceu um pouquinho de água, ele tomou, segurou o copinho, tomou sozinho. E aí a introdução mesmo a gente começou exatamente no dia que ele fez 7 meses. Então, o início da introdução foi um pouquinho meio conturbado, porque, gente, eu tava com uma expectativa muito alta, assim. Na verdade, o que acontece? A gente vê muita coisa na internet, né? Muita coisa do que a sociedade impõe. E aí você quer trazer aquilo pra você, mas às vezes não é possível, a sua realidade é outra. Então eu via muito os cardápios ali certinho da criança, eu fiquei assim, eu me apeguei naquilo. Então quando eu comecei a introdução alimentar e eu não conseguia fazer direitinho, aqueles pratinhos bonitinhos, aquela coisa toda, e aí eu fiquei um pouquinho frustrada. A questão também do sal, a primeira comida que eu fiz para o Levi foi uma sopinha de inhame, e eu fiz sem sal, só fiz com alho e temperinho, gente, eu não gostei, ficou muito ruim, ficou ruim mesmo, e aí eu pensei, cara, ele não vai comer isso. E ele quase realmente não comeu, assim, foi bem pouquinho mesmo que ele comeu, também era a primeira alimentação dele. Eu resolvi começar o salgado e fruta, tá, gente? Eu comecei com os dois ao mesmo tempo. Então, assim, geralmente eu dou uma frutinha de manhã e almoço. A pediatra, ela disse que ficava a meu critério escolher ali a forma, ou começar com frutas, ou começar com alimento. E tem gente que começa, né, uma semana antes só com frutinha, e depois vai introduzindo o salgado. Eu achei melhor não fazer assim, porque o que é doce geralmente atrai mais o nosso paladar. Então eu não quis arriscar, então eu já ofereci a fruta e ofereci o alimento. Então, e aí nessa de oferecer o alimento, e eu não conseguia fazer igual a gente via nos vídeos, né? Igual a gente via naqueles cardápios bonitinho, aquele monte de alimento, tudo certinho ali. Eu comecei a ficar um pouquinho frustrada. Então eu respirei, mais meu marido, então assim, ele falou, olha, você tem que aproveitar seu momento e esquecer aquilo, tudo que você vê, que as pessoas impõem. Então eu trouxe para nossa realidade, e o que eu comecei a fazer? Eu não separo mais a comida do Levi. Me julguem, mas eu não tirei o sal. O que eu fiz? Eu tirei um pouco do sal da nossa comida, diminui o sal na nossa alimentação bastante. Eu faço a comida basicamente com alho e, né, se tiver algum temperinho a gente coloca. E eu não separo mais a comida do Levi, porque o Levi, ele gosta de colo, ele tem um momento dele de ficar brincando, mas ele gosta de colinho. Então, se eu for fazer a comida dele separada, eu não vou ter tempo de fazer uma comidinha para ele e uma comida pra gente. E eu prefiro fazer uma comida só ali, né, pra família, e introduzir alguma coisa que a gente também, assim, acaba que nem comia muito. Eu coloco aquilo ali e a gente acaba comendo também, do que fazer a comidinha separada e deixar ele lá no chão chorando, entendeu? E aí eu comecei a fazer assim. No início ele não comia muito bem, ficava se mexendo pra lá e pra cá. O que acontece, gente? Isso também, eu não comprei a cadeira de alimentação ainda. E aí a gente teve outras prioridades e eu não comprei a cadeira. Eu acho que isso também atrapalhou um pouco. Mas é aquela coisa, eu não vou me frustrar por não ter comprado a cadeira, porque eu penso assim, se eu estivesse trabalhando, né, só meu marido tá trabalhando, eu poderia de repente ter essa cadeira.
Mas o que adianta eu ter a cadeira de alimentação e não ter um momento de fazer a alimentação com meu filho, que eu acho que é o mais importante, entendeu? Então, assim, tudo é uma questão de você colocar na balança e priorizar. Bom, eu não tenho a cadeira, realmente não tenho ainda a cadeira. Mas o que adianta? Se eu estivesse trabalhando, eu ia ter a cadeira. Mas eu nem ia ver ele usar a cadeira, entendeu? Porque eu não ia estar presente no momento da alimentação dele. Então, o mais importante para mim hoje é estar presente. Eu fiquei numa expectativa muito alta, assim, de ser presente mesmo nessa alimentação do Levi, de acompanhar. Então, o início é um pouquinho meio frustrado, você fica ali, você se apega a muita coisa que você vê, mas o importante é o quê? Trazer para sua realidade, né, o seu momento e fazer do seu jeito, do jeito que é certo, que vai ser saudável para ele. Eu tô colocando, o indicado não é realmente colocar sal, mas gente, eu comi sal a vida toda e não morri, né? Tô aqui. Então, assim, o certo é fazer tudo sem sal? Mas a minha realidade não é essa. Então, eu não tô colocando muito sal, eu preferi diminuir o nosso sal né, da nossa comida e fazer uma comida só. Deixa eu falar aqui que eu anotei algumas coisinhas pra mim não perder o fio da meada. Eu comecei realmente com 6 meses, igual eu falei pra vocês. O Levi, ele já tinha os sinais de prontidão, que é ficar sentadinho, ele já firmava o pescoço, ele demonstrava, né, que queria a alimentação. E então, tava tudo ok pra gente começar. Agora, então assim, você vai dando a comida, você vai se adaptando ao seu momento, à sua realidade, e as coisas elas vão melhorando, né? Igual assim, quando você ganha neném, é tudo ainda muito novo, você fica muito confuso, mas cada dia vai melhorando. Na introdução alimentar é a mesma coisa, cada dia vai melhorando. Então, assim, o que a gente aprendeu? A gente começou a observar, a gente vai observando a criança e aí você vai aprendendo a lidar, né, com ele. Então, e aí você vai, bom, vou usar dessa forma que assim vai ser melhor. Então, a gente vê que eu tava dando a comida sozinha, tipo, eu fazia comida, pegava a comida, separava a comidinha dele, né, e alimentava ele ali e depois eu ia almoçar. Ele comia? Comia. Mas eu comecei a observar que quando ele come junto com a gente, ele come melhor. Então, hoje a gente dá preferência de fazer, às vezes não dá, né? Não é todo dia que é possível fazer isso, mas quando é possível, a gente senta no chão, os três, e a gente come ali junto com ele. Então, ele come melhor dessa forma. Então, é uma técnica aí que a gente usou para ir melhorando, né, essa questão da introdução alimentar. Hoje tá bem melhor, ele tá se alimentando direitinho, assim, tá comendo mais do que no início. E uma outra coisa também que eu coloquei na minha cabeça é o seguinte, o Levi, ele tá na introdução alimentar, quer dizer, ele tá conhecendo ainda o alimento, né? O alimento principal dele ainda é o leite materno. Então eu ficava muito preocupada, ai, que eu tenho que dar comida, eu Levi, que não sei o que, ai, como que vai ser? Aí eu parei um pouquinho, respirei e falei, não, mas é uma introdução alimentar. Então a gente está introduzindo, não significa que aquilo ali ainda vai ser, já vai ser, né, o alimento já vai ser o alimento principal dele. Então, quando eu coloquei isso, eu consegui, assim, levar um pouco as coisas de um jeito mais leve. Então, eu dou geralmente é uma frutinha de manhã, o almoço, e eu sei na minha consciência que o quê? O alimento principal dele é o leite materno até 1 ano. Ele tá na introdução alimentar, ele tá conhecendo ainda, né? E cada dia vai melhorando. Agora ele já saiu 2 dentinhos. E isso também já mudou muito, assim, a questão da alimentação com esses dentinhos dele, já melhorou bastante. E é isso, gente, eu falo assim, vamos levar mais de um jeito mais leve, sabe? Mais tranquilo, porque às vezes a gente vê tanta informação e você quer trazer aquilo para sua realidade, mas a sua realidade não é essa. Então, assim, a dica que eu dou é se adapta à sua realidade. Não se preocupe com padrões, né, que é imposto.
desde que seja saudável para o seu filho, que não vai prejudicar, segue aquilo que fica melhor para você, entendeu? E é isso, a gente tá introduzindo, agora hoje ele faz exatamente, tá fazendo, né, 7 meses, e provavelmente eu vou introduzir mais uma alimentação agora, já pode dar, né, uma alimentação à noite, já pode dar a jantinha, e provavelmente eu vou fazer isso. O Levi, ele não gosta de comida muito papinha, é uma outra coisa que eu fui aprendendo com o tempo. Eu dava comidinha muito papa, eu não bati no liquidificador, não passei na peneirinha, não fiz nada disso que não pode, né? Mas eu amassava bem no garfo e ele meio que jogava. Eu percebi que ele gosta de comer os pedacinhos, ele gosta de sentir, isso é bom. Isso é muito bom, né? Que não quebra ali todas as fibras do alimento. Então, eu amasso, mas não amasso tanto, deixo ele comer aquele pedacinho e ele tá gostando dessa forma. Depois que eu comprar a cadeira, eu vou deixar ele pegar o alimento mesmo, né? Às vezes eu deixo isso, ele tá chupando uma laranja, eu dou a laranja pra ele, ele chupa. Mas não é sempre que eu faço isso na alimentação, no almocinho dele. Geralmente eu dou mais ali na boquinha dele mesmo. Mas depois eu vou fazer isso, cortar os pedaços, cozinhar um alimento, deixar um pedaço maior um pouquinho e entregar na mãozinha dele para ele ir exercitando também a coordenação motora. Uma coisa interessante que eu vi em alguns vídeos e eu acho interessante falar aqui também, gente, é aprender a manobra de engasgo. Eu sei que assim, na hora ali do susto, você vai ficar meio desesperado, não sei nem se você vai conseguir colocar em prática. Mas eu vi vários vídeos sobre isso, para você fazer essa manobra. Então, assim, eu não sei, o Levi já teve algumas vezes que quase engasgou e a gente conseguiu ali, né, tirar o alimento com um tapinha nas costas e tal. Mas na minha cabeça, eu sei todo o processo, inclusive eu já treinei com ele. Não quero que isso aconteça jamais com a gente. Eu peço a Deus para que nunca aconteça. Tanto quando ele tava bem novinho, só no peito, eu já pedia muito a Deus para não acontecer. E agora também, né? A gente pede a Deus para que nunca aconteça. Mas, assim, é bom fazer, gente, esses cursos dessas manobras de desengasgo, né? Então, eu já treinei com ele, Deus me livre, não quero usar nunca em nome de Jesus. Mas é importante para quando for começar a alimentação, a introdução alimentar, já ter na cabeça como que faz. Porque pode acontecer de engasgar e você tem que saber ali como agir, né, com a criança. Tá bom? Eu acho que é só isso mesmo que eu tinha para falar. Um recadinho que eu tenho para vocês é esse, gente. Siga aquilo que tá na sua realidade, entendeu? É isso que eu tô fazendo. Tô seguindo aquilo que tá na minha realidade e aproveitar o momento, né? Vamos aproveitar esse momento que é lindo, é maravilhoso acompanhar, é um privilégio ver nossos pequenos crescer ali, desenvolver, né? E só curtir mesmo. E curte da forma que você pode, da forma que está dentro da sua realidade, do seu padrão de vida, que você consegue fazer. É isso que eu tô fazendo. Espero que vocês façam também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o joinha, compartilha, se inscreva no canal. Vamos crescer esse canal aí. E eu vou estar sempre aqui compartilhando alguma coisinha com vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.